Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Eu sou Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. E nesse episódio nós vamos falar sobre como ficar rico operando varizes. E para conversar com o time, nós trouxemos o Guilherme Suetugo, mais conhecido como @explicagui, que é formado em administração pela PUC São Paulo, em marketing pela FGV, é sócio da WIT Invest, parceira da XP, e ensina sobre finanças no perfil do Instagram, @explicagui. Fala, Gui, seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar de varizes aqui? Como ficar rico, né? Como ficar rico com varizes. E eu tenho aqui os experts do mercado financeiro, Fábio e Luiz Eduardo, os maiores investidores da Bolsa de Valores do Brasil aí. Sejam bem-vindos, amigos. Muito obrigado. Esqueci a minha camisa preta hoje, que era o traje o Faria Fábio Lime. errou o dress code hoje. Errei Estamos feio. todo mundo aqui pra tentar ver se absorve alguma coisa, né? Pra operar, varizes tá operando. Agora eu vou ficar rico, parece que não. E o tá Gui vai dar umas acontecendo. dicas de investimento que vai dar no bastidor, qual é a ação que mais sobe, qual que mais desce, pra todo mundo sair milionário dessa mesa aqui. Investir Como em assim? criptos. Como ficar milionário passando pique? How I do. Você gostou do nome do episódio, Fábio? O que você achou? Eu gostei, mas é que esse ficar rico é meio vago, né? Ficar rico pra gente é uma coisa. Ficar rico pro cara do mercado financeiro, acho que tá 1 milhão de vezes Cara, mais. acho que vocês estão na frente aí. Acho que vocês estão na frente. Dá pra ficar rico, Luiz, operando varize? Depende, né? Espero que sim, porque senão eu vou ter que trocar de profissão. Olha, fazendo podcast não dá. Cara, é um lance que quando você passa em medicina, assim, tua família já te olha como o cara do dinheiro da família, assim, né? E aí você vem galgando esses 6 anos da faculdade, tipo, ó, ele vai ser rico, ele vai ser médico, né? Aí entra na residência, tem mais 5 anos, ainda vai ser rico. Aí entra de novo não sei o que, vai ser rico. Que hora que vai isso acontecer? A gente tá esperando até agora, né? Por enquanto. Hoje o Gui vai ensinar pra gente. Você atende muito médico, cara? Muito médico, muito médico. E vocês estão falando isso aí, é engraçado, porque todo mundo, quando você fala é médico, já pensa, pô, ganha muito bem, né? Mas a maioria dos médicos aí são, digamos assim, deseducados financeiramente. Bom, você vai ensinar Médico bastante... é um público muito fácil pra vocês? Um povo meio trouxa, assim? Cara, eu não vou dizer, eu não Ele vou queria dizer usar fácil, um assim. termo menos pejorativo, mas eu não vou, trouxa. Não vou dizer fácil, mas é um negócio que... É o que a gente estava falando aqui antes, né? O cara devia ter isso na faculdade ali, tanto a escola financeira quanto o marketing, porque você demora muito tempo estudando muita coisa ali, né? E precisa, porque a gente está falando da saúde, a gente não está falando de um trade de ações, assim, digamos aqui, né? Você está lidando com a vida das pessoas, então eu acho que seria muito importante que tivesse uma educação financeira ali também. Até na escola, né? Seria melhor, porque a pessoa já entra preparada na faculdade ali. Talvez seja o que mais falta no médico, é o que você vê aí na tua visão. Cara, pode ser, porque também começa a carreira um pouco mais tarde ali, que é o que a gente estava falando, né? Então, acho que a gente leva em consideração... Eu fiz, por exemplo, quando eu estava fazendo administração, já comecei a trabalhar no primeiro ano ali. Não ganhava nada, mas ganhava alguma coisa já. Então, você começa a lidar com o dinheiro ali já, entendeu? Acho que é diferente para o médico, porque não dá tempo, né? Você está na integralidade ali, você não consegue ter tempo para fazer alguma coisa e não pode, né? Acho que o mercado tem mudado um pouco os olhos disso. Talvez a geração já venha pensando de uma outra forma e a gente fica muito feliz de estar participando dessa mudança. Assim, né? Antes da gente continuar, só vou falar para a nossa audiência sobre o nosso patrocinador aqui do curso Bizu. Então, para você que vai prestar a prova de título de especialista em angiologia, cirurgia vascular, ecografia vascular com Doppler ou cirurgia endovascular, não deixa de conferir o material preparatório do curso Bizu no YouTube e Instagram ou pelo www.cursobizu.com.br. Ô Gui, então, assim, né, pra gente começar do zero, alguns colegas que nunca ouviram falar sobre isso e agora se formaram, estão fazendo um pouco de dinheiro ou já estão mais pra frente aí, tendo problemas com dinheiro, conta pra nós aqui da importância sobre educação financeira. Cara, eu acho que a educação financeira, ela tinha que permear todas as coisas, porque no fim do dia, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente precisa de dinheiro. Digamos assim, se vocês vão operar alguém, se vocês vão atender alguém, vocês vão precisar investir dinheiro antes.
Então, quando a gente está falando de para respirar, a gente ainda não precisa, né? Mas já pode ser que a gente precise. Então, eu acho que a educação financeira ela deve começar ali desde cedo mesmo. Então, independente de onde você esteja, porque a gente fala muito sobre o comportamento lá no nosso podcast e é engraçado como o comportamento realmente interfere na sua vida. Então, todos nós aqui fomos educados de maneiras diferentes. E isso muda o modo também com que nós lidamos com o dinheiro, né? O seu pai pode ter te dado uma educação diferente, Fábio pode ter tido uma educação diferente lá também com o pai dele, e você vai tendo o exemplo dentro de casa. Então, quando a gente está falando da cadeia inteira, mesmo da pessoa que nasceu ali na favela, até a pessoa que tem muita condição, se ela não foi educada financeiramente com exemplo dentro de casa também, que é o primeiro ponto, né? A gente fala muito de mostrar o dinheiro para a criança de fato, porque hoje você passa... Cartão é infinito, né? E aí, às vezes você tá falando pra criança, não, vai lá, pega o brinquedinho, passa o cartão, a criança não vai saber. Tem uns cartões que são mais infinitos que outros. O meu, por exemplo, ele tem uma finitude breve. Mas eu entendi. Isso é importante, né? Tem táticas hoje também pra você aumentar o limite, tem muita gente falando disso aí hoje. Mas é isso, eu acho que é extremamente importante, porque a gente vai lidar com o dinheiro, querendo ou não, né? A gente precisa... Mas então educação financeira não é só investimento. Não é só bolsa. Sem dúvida nenhuma. Como lidar com o dinheiro. Não, eu acho que antes disso, antes do dinheiro, vem o comportamento. Boa. Acho que é o principal. Hoje eu posso falar isso. Porque de acordo com o que você vive no seu ciclo, de acordo com o que você vive no seu meio, você muda a forma também com que você gasta dinheiro. E isso é um grande problema, por exemplo, de muita gente que a gente atende. Quando a gente faz uma consultoria financeira, as pessoas costumam, digamos assim, para fazer parte do meio que elas estão vivendo, elas mudam o comportamento financeiro. E isso não necessariamente era para acontecer, para a pessoa poder ter uma perpetuidade aí, digamos, financeira, né? A gente tem algumas dúvidas que começam a chegar, mas quando o cara começa a se formar, assim, por exemplo, onde colocar o dinheiro que ele consegue guardar, ou, por exemplo, como o médico se aposenta. Hoje, o mercado médico passa por uma pejotização, então... Uma grande maioria dos médicos do Brasil são PJs, que trabalham de forma terceirizada para empresas, e aí não tem CLT, não tem FGTS, não tem vale-refeição, não tem aposentadoria. Então, como que isso pode ajudar o médico a se aposentar? Como guardar a grana e saber onde colocar, assim, por que isso faz sentido? Cara, um médico, por exemplo, vou dar o exemplo de vocês aqui, né? Vocês estavam dizendo aqui que estavam começando aí, né? Começando entre aspas. Mas você vai trabalhar em alto nível durante um tempo. E acho que isso vale para todo mundo, né? Você vai ter que fazer pequenos sacrifícios para que você possa ter objetivos. Se você pensa que você vai trabalhar mais 40 anos da sua vida muito bem, você tem muito tempo aí para você conseguir fazer muita coisa. O que as pessoas têm hoje é uma ansiedade mesmo de repente, cara, eu quero ficar milionário amanhã. Não é assim. Não dá? Cara... Então vou encerrar esse episódio. Arrasta pra cima. É muito doido, porque e gera uma ansiedade, porque você acaba... Você quer, né? Quer pra ontem. Isso é do ser humano. As pessoas são ansiosas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente tem diversas estatísticas aí que jogam contra a gente. Então, para os médicos, é muito legal ter essa educação financeira mesmo. Se você está começando a trabalhar aí agora, está começando a entender o quanto custa a sua hora, de fato, ali, que para o médico, às vezes, é difícil, né? A não ser que você tenha um consultório, você atende uma hora, você falou da pejotização aí. Cara, beleza, eu como PJ ganho X por mês, porque eles me pagam por horas trabalhadas, e normalmente é 12, 24, você faz a conta ali, né? Mas você vai tem o imposto, que às vezes o médico não conta, ou se você vai fazer uma cirurgia, você tem ali o instrumentista, você tem ali todo mundo que você tem que pagar. Então, são contas que às vezes os médicos têm que levar em consideração. E, sim, por mais que exista um desejo aí de você acelerar o processo e, sei lá, ficar milionário, vai devagar, entendeu? O tempo joga sempre a seu favor. Acho que quanto mais você pensar com objetivos a longo prazo, fica muito mais fácil. Mas o que você recomenda, assim? Porque a gente é trabalhador liberal. Total. Né? Então, assim, como que a gente tem que se organizar financeiramente? Existe uma regra, assim, guarda 50%, guarda 70%? Tem uma regra. Recomenda para o pessoal que vai te procurar? Essa é uma boa pergunta. Antes da onde colocar o que você guardou, quanto guardar. É o comportamento, né? que ele falou. Uhum. Depois a gente falar, vamos botar numa debênture, vamos botar aqui, mas o que a gente tem que guardar? Qual é a nossa preocupação? Sabendo que a gente é trabalhador liberal, sabendo que a gente vai se aposentar, a gente vai parar de trabalhar.
Total. Tem uma regra que chama 50, 15, 35. O que seria isso? 50% da sua renda você vai para o seu custo fixo. Então, digamos, aluguel, moradia, o que você for pagar ali, quer financiar, fazer alguma coisa, 50% da sua renda. Você já separa ali de entrada. Então, 50% vai para isso. Energia, o que você não pode deixar de pagar, imposto também, porque senão o governo vai te pegar. E 15% você separa para investimentos e 35% para o seu lazer. O que está dentro desse lazer aí? O seu estilo de vida, que é o que a gente está falando. Então, pode ser que eu, Guilherme, goste de ir num restaurante baratinho, no PFzão, e pode ser que você goste de ir lá no Dom. Isso é o seu estilo de vida. Então, para você se adequar a isso, você deixa os 35% do mesmo jeito. Então, você vai saber até onde você pode chegar, separando sempre os 15% ali logo na entrada dos seus rendimentos. Então, se você é uma empresa, você desconsidera isso, só que você se paga. Então, você está trabalhando como PJ, etc. Tá bom, mas eu vou me pagar primeiro. Então, você se paga, separa na regra 50, 15, 35, e aí depois você começa a mexer. Por Então, quê? Pingou o dinheiro na conta. Pingou, você tira. Já separa. Já tira. Não é Tira. corre o mês e tira no final. Não. Tira os 15% ali de cara. Porque senão você vai correr um alto risco comportamental de usar esse dinheiro para alguma coisa. E a gente não sabe quando vai acontecer Mas, alguma então, emergência. O cara que investe de 15 a 50%, se ele quer ter um custo de vida muito baixo, de 15, sei lá, 40% do que ele ganha, você acha que é bom? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Se o cara que está ouvindo agora consegue guardar 50%, você acha que ele está no caminho certo? Tá muito no caminho Se o certo. cara que chama Fábio e trabalha e guarda... Não, mas é porque assim... 70%. Ele mora em São Paulo, ele é cirurgião Ele vascular. tá de camisa cinza aí na estrada. Ele tem que É, guardar rua. Posso ligar pra minha noiva? É assim, é uma dúvida que é minha também, mas é de todo mundo que está Não, isso aí, ouvindo. isso aí. Ô Gui, Gente- eu vou aproveitar esse gancho e perguntar assim, tem idade para começar? Tá muito tarde para quem tem 50 anos? Tá muito cedo para quem tem 26? Não. Isso é até legal. Por isso que o tempo sempre joga a seu favor. Se a gente está falando de 10 anos aqui, você investindo pouco, você já consegue fazer uma rentabilidade muito maior. Sempre o tempo vai jogar a seu favor. Então, o cara que está começando com 20, o cara que está começando com 30, com 50, se ele tiver 10 anos ali de disciplina, cara, para investir que seja R$500 por mês, a gente joga uma rentabilidade que a gente tem aí padrão, vai 10%, você consegue fazer muita coisa ao ano. 10% ao ano. 10% ao mês, aí você pode arrasta para cima, que é pirâmide, Pode pode vender sair teu curso que eu correndo. vou comprar, né? Isso, aí não vai dar. Mas é paciência mesmo. Eu acho que, independente da idade, dá tempo de começar. Sempre falo isso para muita gente. A gente tem cliente de 66 anos. E ele quer começar ali Começando, agora. Que maneiro, cara. Começar agora. E médicos, tá? Porque o primeiro vídeo do YouTube que você procurar é Juros Compostos, a mágica da bola de neve. E eu acho que isso inibe algumas pessoas que já são mais velhas. E falam tipo, puta, perdi o timing, agora não é mais pra mim. Total. Você não sabe o quanto você vai viver, né? A gente brinca muito assim, mas e se eu morrer amanhã, né? A pandemia trouxe muito isso. Ah, não, agora vou viajar para Maldivas toda semana, porque vai que eu morro amanhã, etc. Calma, mas se você não morrer, o boleto vai chegar. Sim. Então, acho que sempre... Se morrer, vai chegar outra, o boleto se- pra alguém. Pra alguém E se vai. você morrer, você tem filho também, né? Você tem... Exatamente. Bom, sabendo... Não, deixa eu fazer uma pergunta. Vai. Quem já falando antes de onde investir, o que investir. A gente vê muito isso, sabe? Uma forma de se sabotar, que eu vejo, que eu acho, quando a pessoa começa a ganhar grana, é começar a gastar mais do que pode ou do que deveria. Você falou, vamos investir 30%, 40%. Mas o cara começa a ganhar, sei lá, 50 mil por mês, não sei quanto. Ele Aí, quer de subir repente, de o cara quer, de status repente, social, comprar um talvez. carro. Exatamente. Tipo, que ele até tem a grana, mas ele precisa desse carro, entendeu? Então, o cara de repente quer viajar, não, mas agora então eu vou pagar 20 mil a mais para ir de executivo. O cara precisa disso para ser feliz. Então, assim, as pessoas começam a ganhar muito e elas querem levar muito o nível de vida. Isso é uma forma muito clara de sabotagem, sabe? Ninguém vai gostar mais de você, eu acho, porque você trocou de carro, entendeu? Porque você toda semana posta uma foto no restaurante X ou Y. Como que você lida isso com as pessoas que vão te procurar? É uma coisa que você vê muito? É a grande maioria. Pra É a médico grande deve maioria. ser muito. Porque você se espelha em alguma coisa que você quer ser e normalmente as pessoas gostam de adiantar sonhos. E a gente sempre fala, o dinheiro é para te trazer conforto e tempo. Tempo de qualidade, para você ter tempo, de repente, com seus filhos, para você ter tempo de fazer os seus hobbies, o que você quiser. E as pessoas costumam fazer isso, esse pulo social,
que é o passe social, digamos assim. A pessoa compra o passe social, então ela quer fazer parte de algum ciclo. Ah, pô, sei lá, um chefe, digamos assim. O cara entrou no hospital agora, o chefe dele, ele olha lá o chefe e tal, tá lá na sua Porsche, não sei o que. O cara fala assim, eu quero ser isso. Só que por quê? Isso já tá na cabeça do cara. Não necessariamente ele precisa daquilo para ser feliz, mas ele enxerga aquilo como um sucesso. E o sucesso não necessariamente é palpável, ele não é efetivamente, digamos assim, material. O sucesso ele vem de diversas formas. Se você, de repente, o cara trabalha todos os dias da semana. Ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas. Você acha que ele é mais feliz do que o cara que trabalha ali 4 dias por semana e tem tempo para ficar com os filhos, para ir pescar, para fazer o que ele gostar de fazer ali na vida, viajar. Então, as pessoas costumam misturar muito. E o ego sabota as pessoas. No dinheiro, sabota muito. E o ego é o principal inimigo das pessoas que estão começando a se educar financeiramente. Porque elas querem realmente fazer parte de um ciclo. E esse ciclo social, às vezes, custa caro. E as pessoas acabam adiantando os sonhos e se estrepando financeiramente. Mas aí qual que é a dica? Tipo, não faça isso? Ou é tipo, faça com parcimônia? O que você... Cara, aí é difícil dica, da gente sabe? falar Qual é a dica? porque... A definição de bem-sucedido é diferente entre as pessoas, na verdade. Total. Você tem que levar isso em consideração também. Total. Então, para você ser bem-sucedido vai ser, então, pô, quero ser igual o cara lá. Tem uma Porsche, tem não sei o quê, beleza. Qual que é o ônus que ele tem para fazer isso? Ele trabalha 7 dias por semana. Você ainda quer? Exatamente. Isso a gente tem que botar na balança, né? Acho que é essa questão do comportamento que você falou que Total. interfere, Mas né? eu entendo a pergunta do Fábio. Ele tá, tipo, tentando deixar quantitativo por quanto tempo Total. eu vivo abaixo do meu poder aquisitivo para que eu viva um futuro mais feliz. Então, sei lá, né? Agora eu tenho condição de subir meu padrão de vida, Subo mas já, será que faz seguro um sentido pouco, eu subir quanto meu que eu padrão de seguro? vida agora? Aham. Ou é isso, Fábio? Exatamente isso. Uma coisa que eu penso, assim, que eu faço. Sei lá, vou... Carro, sei lá, não vou trocar de carro, mas vou trocar de carro. 100 mil reais um carro. Aí eu penso, será que se eu gastar 80 mil vai estar bom também? Então eu sempre tento reduzir um pouco, não sei se 20%, não sei se existe um número. Por isso que eu estou te perguntando. Se Talvez realmente- existe. Né? Então eu vou comprar um de 80 e guardar 20. Cara, Uma coisa que eu tento fazer, sabe? Ah, será que se eu descer um degrau tá bom? Tá bom? Ah, acho que tá bom. Então beleza, é isso. Em vez de subir 2, eu subi meio. não tem uma receita de bolo, tá? Por quê? É igual a regra 50, 15, 35. Às vezes, se você conseguir viver com 50, igual você falou, e juntar os outros 50, porra, você vai estar na frente de... Você está adiantando os seus anos ali, digamos assim. Acho que no fim, ali, todo mundo quer o conforto. E aí eu tô falando conforto de modo geral, tá? Conforto entre tudo que a gente falou aqui, que seja material, que te dê tempo para você consumir disso também, né? Porque senão não faz muito sentido. Mas você está perguntando aí de um número. Sim, se couber no seu bolso, sempre deixa dentro ali do seu bolso. Então, se for os 80% mais saudável também para você trabalhar melhor a sua mente, porque o dinheiro causa você não ter dinheiro, na verdade, né? E não é chato, a gente tem que perder essa mania também do tabu de não falar sobre dinheiro, que é o que você estava falando. Cara, aqui é um tabu pesadíssimo na medicina. Ninguém fala de grana. É muito. E a gente tem que perder isso. Por que você não fala na mesa dos amigos quanto que você ganha? Ah, porque você não se sente confortável? Ou não, se o cara estiver ganhando mais que você vai se sentir desconfortável? Provável. Ou se você estiver ganhando muito mais que o cara, você não vai ficar confortável também de falar, porque parece que você está diminuindo o cara. Então é muito legal que a gente quebre esse tabu mesmo. Porque não pode parecer errado a gente falar sobre isso. E até dentro Quanto de você ganha, casa. Arthur? Cara, eu tenho uma história legal sobre isso, porque quando eu me formei, eu fui servir o exército no Amazonas. E aí eu saí de R$0 para um salário de tenente, porque era uma zona fronteiriça, pagava mais, eu ganhava uns 12 mil reais. E eu ainda tinha um vínculo externo com uma prefeitura municipal lá e ganhava mais uns 14. Então, do 0 para os 26, 27 mil reais instantaneamente. E ainda o exército me deu uma bolada. Porque transferência, deslocamento. Então, de um dia para a noite, eu estava riquinho e tinha segurança de que isso seria recorrente na minha vida por pelo menos um ano. E aí eu poderia ter feito o que eu quisesse com essa grana, mas por mais curioso que fosse, eu não tinha onde pôr o dinheiro, porque eu estava Não tinha onde no gastar. interior do Amazonas, cara. Então, nesse período de um ano, foi muito bom, porque eu senti na pele o que é viver abaixo do que você pode. E guardei essa grana. Por exemplo, eu ganhava esses 26 mil reais por mês e gastava 1,5 para viver, porque ainda tinha o subsídio do exército, a casa Que e tal, belezinha. que eu estava num pelotão de fronteira. E isso alavanca muito, é o adiamento dos sonhos. Óbvio que não precisa ser tão drástico assim,
Mas eu gosto muito do que o Fábio está falando, e você está concluindo aqui, Gui, que é viver abaixo do teu poder aquisitivo, pensando que você vai ter um futuro mais próspero, e não um futuro milionário, mas um futuro de segurança. E o que você acabou de falar, tempo, né? Que, na verdade, todo mundo quer tempo para poder se divertir, ficar com a família. A gente ainda não tem filhos, mas a gente vive uma vida de plantões e urgências vasculares. Ninguém quer viver isso pro resto da vida e tal, né? Então, acho que faz total sentido isso. E aí a minha pergunta é assim, Gui, para que guardar o dinheiro, né? Como que esse dinheiro guardado, antes da gente falar das classes de ativo, onde colocar, como que se você juntou lá 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, como que isso se transforma numa aposentadoria? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, quando a gente está fazendo ali a consultoria, a gente olha muito para a roda da vida. Vocês já viram a roda da vida? Não. Vou- Tem um joguinho de... É jogo da vida. Jogo da vida. Jogo da... Não é aí esse? era um bom. jogo da vida. A roda da vida, Não é do depois Silvio Santos, não. né? pode Silvio até Santos colocar a tem imagem aí. Roda da Fortuna. Vou deixar o link depois para baixar o pessoal. Mas a roda da vida é muito as áreas da sua vida, onde você define ali o espiritual, o financeiro, o pessoal e os objetivos. Os objetivos, na verdade, mudam de pessoa para pessoa. Então, provavelmente a gente não deve ter o mesmo sonho, ou às vezes a gente vai ter, ou tudo muda da pessoa para pessoa. Então, de acordo com os objetivos que você tem de vida, você consegue ali mensurar o quanto isso vai te satisfazer. Se você hoje é uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, 1 milhão às vezes, te manteria ali os 10 mil reais de renda por mês aí para você poder se aposentar. Porém, a gente não sabe o quanto tempo a gente vai viver e nem quais são os nossos objetivos. Então, 1 milhão para uma pessoa que gasta 20 por mês, pode ser que não esteja tão confortável assim, tão calçada. Então, a gente tem que muito pensar nos objetivos da pessoa. Às vezes, o seu sonho é ter uma casa, às vezes, quer comprar um apartamento. Então, de acordo com os objetivos que você coloca o seu dinheiro em caixas. Então, essa caixa aqui é a caixa da minha viagem. Essa aqui é a caixa da faculdade dos meus filhos. Essa caixa é para os carros, isso é para o meu lazer. Então, você separa o seu dinheiro bem visual para que você consiga também mensurar isso. Que maneiro. Onde eu estou na estrada, né? Aham. Quero comprar um apartamento de 2 milhões. Tá bom, aonde eu estou dentro dessa caixinha aqui? Já estou 50%, beleza, falta mais 50%. Quanto tempo eu posso chegar nesses outros 50%? Então, é muito legal você definir os seus objetivos primeiro, para você poder mensurar de fato Deixa onde você mais está. palpável, né? Você consegue enxergar melhor a trajetória. Exatamente isso. Achei massa. Legal mesmo. Mas como assim? Como, por exemplo, vamos usar 1 milhão, que é um número bom, eu acho, é um grande marco aqui para a sociedade brasileira. Todo mundo quer ser milionário, né? Ou ter lá a cifra de 1 milhão. Como que esse 1 milhão investido, independente da classe de ativo, se torna uma renda recorrente de 1% ao mês? Existe isso? Como que o cara vive de renda? Existe. A gente tem várias formas aí dentro do mercado financeiro, né? Até, enfim, já vou falar dos ativos por causa da renda passiva, tá? Todo mundo quer ter renda passiva, né? As pessoas costumavam ter... A gente Só tem aquela... explica para a audiência o que é a renda passiva. Perdão. A renda passiva seria uma renda recorrente que não depende do seu trabalho. Então, a gente está aqui agora e está pingando dinheiro na nossa conta. Às vezes não hoje porque é domingo, mas segunda-feira vai pingar. Então, a gente está parado aqui, mas está trabalhando. Então, você é médico, a sua atividade depende de você. Você tem que estar presente lá. A não ser que você tenha contratado outros médicos para estar trabalhando para você. Aí virou uma empresa. Então, basicamente, seria isso. Você ser sócio de empresas, por exemplo, no mercado financeiro. Quando você compra uma ação, que é a menor fração de uma empresa, você está se tornando sócio dessa empresa. E dentro do mercado financeiro a gente tem hoje diversas formas. A gente tem uma cultura patrimonialista no Brasil que seriam os imóveis, né? E muita gente queria ter os imóveis para ganhar um aluguel depois. Isso é muito comum. Só que aquilo é um ativo, digamos assim, imobilizado. Você não pode vender ele da noite para o dia e não vai conseguir fazer isso provavelmente, a não ser que seja um imóvel muito bom, localização muito boa. E a gente tem dentro do mercado financeiro ali, por exemplo, os fundos imobiliários, que nada mais são do que empresas que compram imóveis e constroem para outras empresas alugarem. Então, a gente pode dar um exemplo aqui, um galpão logístico. A gente compra lá Coca-Cola, cerveja, etc. Tem diversos galpões logísticos que estão locados para a Ambev e a Ambev distribui. Os fundos imobiliários, eles fazem a gestão desses imóveis. E você pode comprar cotas desse fundo imobiliário. Isso é uma renda variável, que varia.
O fundo imobiliário, ele te paga todos os meses um aluguel. Então, esse fundo imobiliário recebeu o aluguel e ele te passa os proventos por você ser cotista. Então, você compra uma cota do fundo, você já é sócio, todos os meses você vai receber. Isso é uma forma de renda passiva, que o brasileiro passou a conhecer tem muito pouco tempo, os fundos imobiliários. Isso é uma coisa muito nova aqui no Brasil, que ainda dá medo. Por quê? Porque é uma renda variável. Então, a cota do fundo varia. Um dia pode ser que você tenha 100 mil reais, outro dia pode ser que você tenha 90. Se você tiver estômago suficiente para aguentar, legal. Mas ele te paga todos os meses um aluguel e sem impostos. Isso é uma forma de renda passiva. Os dividendos também das empresas. Então, você é sócio lá da Petrobras, Banco do Brasil. Estou falando de estatal porque essa semana teve muito estatal aí. Mas eles te pagam dividendos. Então, você está recebendo uma renda passiva direto na sua conta. Normalmente, no momento que você está investindo, é muito legal que você pegue esse dinheiro e reinvista, que aí é a famosa bola de neve dos juros compostos. Porque você está tendo uma renda passiva, fora a sua renda que você está juntando, e você consegue investir muito mais. Vai chegar num ponto que você vai ter tanto dinheiro, aí varia de pessoa para pessoa, que essa renda vai estar trabalhando para você. Então, você vai ver dinheiro entrando na sua conta sem você trabalhar. Por quê? É o dinheiro investido. Então, é o dinheiro trabalhando para você. Depois de quanto que isso começa a acontecer? Cara, pode acontecer amanhã. Se você comprar uma cota de um fundo imobiliário, no próximo mês você já recebe. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo fala de liberdade financeira, aquela coisa toda. Existe um número para isso? Não. Não, porque depende da pessoa. Explica a liberdade financeira pra turma. Explica o Gui explica. Explica, Gui. Ele não explica Gui, né, cara? Vamos explicar. Mas a liberdade Se quiser que eu financeira ensine a passar um pique, eu ensino aqui rapidinho. muda muito. O negócio legal que é o que o Lisão falou. Depende da pessoa, né? A gente tá falando aqui de pessoas diferentes. A gente tá aqui nessa mesa, a gente só tá de camiseta preta igual aqui, porque foi combinado. Eu achei que ia ficar rico de O Fábio só que errou aí. Mas cada pessoa tem uma liberdade financeira diferente, né? Pode ser que a pessoa que, digamos, tem uma vida muito mais simples, pode ser que ela tenha liberdade financeira já. Então, o mesmo montante de 1 milhão, vamos usar esse de exemplo, 1 milhão pode ser que satisfaça uma pessoa que tem um custo de vida muito mais baixo tranquilamente. Só que pode ser que o cara que gaste muito mais, pode ser que não viva tranquilamente. Então, é difícil você dar um número, sendo que a gente está tratando de uma população aí completamente diferente, né? Que tem desejos diferentes. Queria trazer só, antes da gente entrar na parte específica, um pouquinho para nossa realidade com relação à nossa carreira. Você vivenciou isso em casa, sabe que é uma carreira que a gente demora muito para entrar no mercado. Então, assim, a gente forma, aí ou vai servir, aí às vezes você consegue fazer um pezinho de meia, juntar um pouquinho de grana. Você vai para a residência, que você vai trabalhar 60 horas semanais e vai ganhar desproporcional tanto que você trabalha. E assim, você não tem como, às vezes, talvez acrescentar a sua renda nesse período. E esse período dura aí de 2 a 5, 6 anos, né? Então, que nem você falou da questão da ansiedade, o médico no Brasil, então vamos trazer para o cirurgião vascular, 5 anos de formação. Então, a gente vai entrar no mercado com 30 e poucos anos de... Né? Como frear essa ansiedade e, assim, na verdade, durante esse processo, vale a pena eu já tentar um 50, 15, 35? Pô, não, vai ser inviável. Eu começo devagar e vou crescendo isso. Como que você consegue orientar isso aí desde o início, digamos assim? Legal. É legal que você sempre tente fazer isso. Porém, muitas vezes isso não vai ser possível, né? Eu recebo muito mensagens aí quase todos os dias de pessoas que ganham R$2.000 por mês, por exemplo. E ela fala, como eu consigo aplicar isso se não me sobra nada? Por isso que eu falei a ideia de você pagar-se primeiro. Então, sempre que entra o seu rendimento ali, você tenta fazer isso. Se não couber, você vai ter o dinheiro ali guardado para você fazer o que você precisar. A gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência na nossa vida. De repente, a gente passa mal, tem que ir para o hospital, alguma coisa desse tipo, ou furou o pneu do carro. Então, mesmo que você não consiga, se você aplicar, o dinheiro vai estar poupado. Se você precisar de alguma urgência, alguma coisa desse tipo... Uma reserva de emergência. Ele está ali, exato. E aí você consegue já... Mesmo que você precise todos os meses, você está criando uma disciplina. Você está criando um hábito, que é o hábito para poupar. Então, sempre se pagando primeiro, você vai ter muito mais liberdade ali. Vai ter a cabeça mais tranquila, que vai trabalhar a seu favor. Então, acho que vale a pena, sim, desde o início ali. Por isso que eu acho que na residência você vai ganhar a bolsa ali, é muito complexo. Vai tentar trabalhar nos horários que você tem disponível, só que é desproporcional, como você falou. Então, eu acho que é muito mais a pessoa olhar mesmo para a vida dela e entender que
comportamento dela vai afetar muito mais a forma que ela está lidando com o dinheiro, né? E tentar controlar essa ansiedade aí também de... Mas, então, já aprender a controlar o seu comportamento, digamos assim, desde o início, se educar nesse sentido, para quando você tiver um montante, você não sair enfiando os pés pelas mãos. Sem dúvida. Assim. A disciplina acho que é Legal. o seu principal aliado aí. Acho que em tudo na vida, né? Digamos assim. E com o dinheiro com certeza não é diferente. Eu tô sentindo que o Arthur quer começar a falar de grana, de Eu carteira. tô querendo sair daqui rico, você não Agoniado. tá entendendo? É a ansiedade, ele tá ansioso. aqui. Mas eu Tá ia muito utilizar, filosófico esse ia papo, utilizar o entendeu? gancho do Luiz, porque a gente saiu da residência em 2020 e naquela época a bolsa era R$ 3.600, se eu não me engano. Talvez os residentes de agora, eu acho que teve reajuste, né? Mas fiz um cálculo rápido aqui e aí o 15% do GUI relativo ao investimento mensal seria R$ 540 por mês. É possível eu ligar para uma assessoria de investimentos e falar, eu tenho R$ 540 por mês, vocês me ajudam? Sim. Aí cai a Ou é ligação. muito pouco? Ou o cara fala, Pode ser que caia. me liga daqui a 6 anos. Não, hoje a gente tem mesas digitais aí dentro das assessorias, né? Que podem atender sim. E eu acho que a gente tem uma facilidade hoje... Você tem um colchão em casa? Travesseiro. Não, Eu vou te passar pro gerente Não do Banco faça do isso. Brasil, ele vai te ajudar aqui numa previdência privada. Não faça isso, não faça isso. R$500 já é bastante dinheiro. R$500, se você investir R$300 durante 30 anos, bem provavelmente você vai conseguir ser milionário. Então, a gente está falando aí de uma rentabilidade de uns 12% ao ano. E você vai falar que é pouco, mas por isso que a disciplina é tão importante e você ter um pensamento de longo prazo é tão legal. A gente só não sabe o quanto que vai estar valendo R$1 milhão daqui a 30 anos. Bem provavelmente. A gente não dá para saber. Contando com a inflação ainda do jeito que tá. Aqui no Ibirapuera não compra nem 2 metros quadrados daqui a Você vai 30 morar no anos. Cubio. Mas é legal você dar esse comparativo, porque dá sim para... Tem várias assessorias hoje que atendem. De acordo com o tamanho do escritório, eles vão segmentando o público também. Entendeu? Essa grana aqui, novamente, com certeza está defasado, 3.600 para um residente. Em São Paulo, o cara não paga o aluguel dele. Total. Então aqui o cara se arrebenta mesmo, vai ter que dar plantão por fora e tal. Mas em Botucatu, onde eu fazia, e eu morava numa república, quanto a gente pagava de aluguel lá, cara? Eram uns R$400 por mês cada um, né? Depende da quantidade de pessoas que tinha, mas girava assim, o auge 700. Vai, bota 500. Eu acho que era quinhentão por mês. Então aí, ó, sobraria 3.100 para eu viver em Botucatu lá. Óbvio que tinha gastos infinitos, mas era confortável viver com a bolsa. Então, realidades diferentes no Brasil. E você não precisa estar num grande centro para começar a poupar. Eu imagino que você possa receber uma ligação de fora e começar a investir. Sem dúvida. A gente pode comparar isso, né? Bem como você falou. Uma coisa é você ganhar R$10 mil aqui em São Paulo, outra coisa é você ganhar R$10 mil lá em Botucatu. Uhum. Assim como em milhares de outras cidades, né? E custos de vida, a pessoa vai estar na frente se ela começar a investir um montante muito maior. Porém, sempre dá para a gente fazer alguma coisa com a realidade das pessoas. Porém, aqui em São Paulo é muito mais difícil. Grandes capitais em geral, né? O Rio de Janeiro também, você vai morar bem, você vai pagar muito caro. Brasília também. Exatamente. Bom, a gente já entendeu aqui a importância, né, da educação financeira. Como fazer isso? O Gui deu a dica aqui dos 50, 35 e 15. E vamos entender aonde colocar esse dinheiro, então, Gui. E explica para nós, para começar, o que é uma carteira de investimentos e a grande diferença aqui entre renda fixa e renda variável. Legal. Bom, carteira de investimentos nada mais é do que seus investimentos. Cada pessoa tem um perfil diferente aí, né? Assim, bem como a gente está falando aqui. E por isso que é importante que você saiba o seu perfil de investidor antes de você começar a investir. Então, você saber o quanto você tem de estômago e o quanto você gosta de correr de risco. De acordo com isso, a gente, por exemplo, que está dentro do escritório, vai conseguir te mapear o que é melhor para você. Então, tenho muito apetite a risco, tal, vamos lá. Mercado de renda variável. Tal como a gente está falando aqui, varia. Então, mercado de renda variável, a gente está falando de coisas, ativos que são voláteis. Então, a gente está falando de ações, fundos imobiliários, derivativos, diversas coisas que todos os dias, e digamos assim, nos dias até em segundos, eles são voláteis. Quando a gente está falando de mercado de renda variável, a gente precisa que o investidor tenha mais apetite a risco. Porque pode ser que num dia os seus R$10 estejam valendo nada, e pode ser que no outro dia esteja valendo 20.
E isso é renda variável. A renda fixa é a renda que você consegue, digamos assim, ser mais conservador ali dentro. Então, a gente está falando de CDBs, que as pessoas devem ver muito esses nomes por aí hoje, que não viam até pouco tempo atrás. A gente está falando de tesouro direto, que seria você emprestar dinheiro para o governo e o governo te pagar isso com os juros. E dentro dessas duas classes, assim, né, da renda fixa e a variável, a gente tem milhares de produtos. Então, quando a gente está falando de uma renda fixa, a gente está falando de uma pessoa mais conservadora, moderada, só que não necessariamente a pessoa que é extremamente arriscada, ela não deve ter a renda fixa dentro da carteira, porque deve ter. E bem provavelmente isso... isso... de diversificar. Total. Eu acho que todo mundo tem que diversificar. Existem pessoas que arriscam muito e ganham muito. Só que essa mesma pessoa pode arriscar muito e perder tudo. Você acha que a hora de arriscar na nossa fase de vida agora? Eu não tenho filho, não tenho não saio do mês gastando muito, eu consigo guardar mais do que eu gasto. É uma hora boa para eu arriscar um pouco mais do que lá na frente com criança, com curso de inglês, escolinha de futebol? A gente tem 2 cenários aí, né? Você fala de arriscar porque ainda não tem os filhos e parece que você pode errar mais, né? Tem mais tempo para errar. Pode ser uma fase, sim, que seja boa para você arriscar. Porém, acho que o primeiro passo é você fazer a sua reserva de emergência ali. Isso é, sim, batata. O que é isso para aí? todo mundo. O que é reserva de emergência? Seu colchão. Eles chamam colchão da paz. Para você poder cair ali bem onde você está. Então, sempre você ter ali pelo menos de 6 a 12 meses do seu custo. Então, quanto eu custo por mês? Eu custo R$6.000 por mês. Tá bom, então você vai ter Isso ali é pelo aluguel, menos alimentação... os seus custos Gasto fixos, fixo, né? Tá. que você não pode mudar. Então, bem como você está falando do aluguel aí, você vai precisar de um teto para viver, independente de onde você esteja. Você vai precisar comer, você vai precisar pagar ali um plano de saúde, telefonia celular, gasolina. Essa Tio, reserva de financeiro. emergência, que é o seu custo de um ano... Por exemplo, o cara Seria gasta... deve ser. O cara gasta 10 mil por mês. Então, no ano, 120 mil. Então, esse 120 mil do cara, ele tem que ter isso num ativo de coisa mais liquidez líquida, diária? né? É isso? Eu não estou entendendo. Ou ele tem que ter isso guardado? Pode ser num ativo de liquidez diária, digamos que seja melhor, se for um de liquidez diária. Mas você tem que ter algo na reserva de emergência que seja facilmente resgatável. Hoje você tem fundos aí de investimento que são D mais zero. O que seria D mais zero? Você pede no dia, sai no mesmo dia. Sim. A gente tem D mais 3, D mais 2, que satisfazem isso. Porém, pode ser hoje um Tesouro Selic, por exemplo, que é o investimento, digamos, mais seguro do Brasil. Se o Brasil quebrar, esse investimento vai estar comprometido. Só que se quebrar, todo mundo vai estar comprometido. A gente vai estar, enfim, fazendo alguma coisa para viver, mas então são coisas que você consiga resgatar fácil. Tá. Então, eu não vou falar que a poupança aqui seria uma boa coisa para reserva de emergência, porque Vou ter que tirar o meu... não dá. Aquela Caixa Econômica Federal lá que tá na poupança. Me convenceu, o cara me jogou um papo Mas lá, então, 6 a caí. 12 meses. De 6 a 12 meses, que vão te dar mais tranquilidade. Vamos supor que vocês são vasculares, então bem provavelmente vocês trabalham com as mãos, obviamente. E acontece alguma coisa com você que te compromete nisso, sei lá, qualquer coisa do tipo. Acidente. Isso. A gente tem hoje diversos seguros médicos aí que cobrem essa parte, né? Porém, como você faria se o seu seguro não pagasse o seu aluguel, por exemplo? Então, é muito importante que você tenha sempre isso. E não só... Daí eu tô falando da população inteira, né? É difícil a gente mensurar isso para quem, de repente, não consegue, né? Não consegue viver com o que ganha, porque a cidade não permite. Só que aí, trazendo para realidades propostas, né? Que às vezes a pessoa não escolheu, acho que vale muito a pena você sempre pensar no futuro. Saber onde você está pisando, né? Saber onde você pode pisar. Então, passar da reserva de emergência, fundamental. Total. Aí o cara começa a investir, né? Tem algum valor fixo, assim, por exemplo, para o cara conservador, o cara intermediário e o cara que tem mais apetite a risco, por exemplo, 70% renda fixa, 30% variável, isso existe? Sim, sim. Dentro desses perfis, então, ou você é conservador, ou você é moderado, ou você é arrojado, ou agressivo. E dentro desses perfis, os produtos também, as classes de ativos que aparecem para você ali dentro das corretoras são diferentes. Porque elas sabem o quanto você gosta de correr o risco. E hoje, com os R$500, voltando no que você tinha falado, a pessoa pode comprar ações.
com R$540. Ações seria qual modalidade de risco? Ações a gente pode estar falando aí de um... Pode estar falando de um conservador também, se o cara comprar ações ali que de repente são ações muito sólidas na bolsa, né? Que tem menos volatilidade, pagam dividendos. Porém, bem provavelmente não vai ser recomendado para esse cara que é conservador, tá? O cara que é moderado, ele já vai ter digamos assim, uma porcentagem a mais dentro da carteira. Porém, o cara pode investir nisso também sem, digamos assim, ter o perfil. A gente só não recomenda porque a pessoa responde uma série de questionários e, de acordo com esses questionários ali, a gente identifica um perfil diferente. Só que a pessoa pode responder a mentira ali também, então não dá pra gente identificar de fato. Por isso que a pessoa tem que se conhecer bem também para começar a investir. Mas sim, respondendo a sua pergunta, o percentual é diferente para cada pessoa. Uma pessoa que tem um apetite super agressivo, ela pode ter 100% de carteira em renda variável. Só que aí vai depender do estômago de cada um mesmo. Eu já respondi alguns desses questionários aí, não sei se vocês já fizeram. Eu já fiz. O meu sempre dá conservador. Sempre... O meu é moderado. Eu sou coxinha. Isso, gostei. Apesar de tomar risco, gostar, eu sempre caio no moderado, no conservador ali, no meu checklist. Interessante. E aí, a gente tem grandes produtos, assim, que é o que você estava falando do CDB, CDI, fundos. Vamos falar um pouquinho deles, Gui, para a nossa audiência entender. Começando pelo melhor deles, que é a poupança, né? Por que a poupança tá tão desacreditada hoje em dia? Cara, a gente teve aí o maior saque da poupança, só que a gente teve um cenário diferente aí também que a gente tem que levar em consideração, né? A gente teve uma pandemia, a gente ainda está colhendo frutos dessa pandemia e a gente teve o auxílio que entrou aí também. Muita gente investiu na poupança por causa do auxílio, muita gente sacou da poupança por causa do auxílio e a gente está vivendo um momento muito diferente. Porém, nesse momento a gente tem muita informação também. Por que a poupança hoje deixou de ser atrativa? E aí eu estou falando de 2 anos que já vem nisso, tá? A gente está com uma inflação muito alta. A inflação, para quem não sabe, é o arroz, feijão aí que você está vendo na sua casa. Estou falando para vários públicos aqui, tá? Mas é mais palpável. Quando você vai ao supermercado hoje, bem provavelmente o que você comprava com R$100 você não compra mais hoje, assim. Isso é quase um fato. É o mais perceptível, né? A gasolina, a gente teve aí essa diminuição agora, mas a gente tem outros fatores envolvidos. São parte de um pacote que é o IPCA. O IPCA nada mais é do que um pacote de coisas que a gente consome e serviços, bens e serviços do nosso dia a dia, que medem o quanto a gente está sendo impactado pelo aumento ou diminuição do preço dos produtos. A inflação ganhou da poupança. Então, quando a gente está falando que a inflação ganhou da poupança, o que seria isso? O seu poder de compra diminuiu. Então, se você deixou o seu dinheiro guardado na poupança, bem provavelmente o rendimento dele foi negativo. Por quê? Porque ele perdeu para a inflação. Então, o seu dinheiro está guardado ali simplesmente e você colocar ele debaixo do colchão, é melhor deixar debaixo do colchão, porque ele está perdendo para a inflação. Então, tô brincando, não é mal não. Mas você perde o poder de compra. Então, a poupança, realmente, a rentabilidade real da poupança foi negativa. Então, a gente não tem a poupança como um investimento, mas sim como um simples ato de poupar. Com certeza, muitos dos ouvintes deixam dinheiro na poupança, né? O que o cara pode estar escutando isso agora e falando, bom, então por mais que eu vi a cifra aumentar lá na caderneta de poupança, ela está... Sim, vale menos. Perde poder de compra. Né? Perdendo poder de compra. Então aí vem uma pergunta que eu estava conversando com o Fábio agora, assim, dos nossas carteiras pessoais, né? Bom, vou começar a investir. Será que eu compro um curso online, aprendo e começo sozinho? Porque hoje o cara pode fazer isso, corretagem sozinho. Né? Ou será que eu pago para um assessor e ele me ajuda a escolher a classe de ativos? E aí vem aquela pergunta, aonde procurar um assessor? E o medo do assessor ficar vendendo produtos comissionados, que é a nossa posição agora, né, Fábio? Como ter certeza, por exemplo, que o cara que está te ajudando mesmo, não está ajudando ele, assim, próprio. Eu acho que ele está me ajudando, o banker, mas ele certamente está se ajudando. O que pode não ser uma coisa ruim. Que rolava muito nos bancos antigamente, entendeu? né? Mas ao mesmo tempo você fica meio assim, o cara vai me botar numa COI que vai ser muito boa pro banco e para mim vai ser mais ou menos... Eu lembro muito do meu pai recebendo ligação do gerente do banco e falando, meu pai é cirurgião também, doutor, me ajuda aqui, compra uma previdência privada para eu bater minha cota.
Saca? Total. E, tipo, era tão explícito antes que o cara tava precisando vender para fazer a porcentagem dele. Hoje tá um pouco mais velado, mas como... Será que faço sozinho? Faço com um assessor? E como saber se o assessor tá realmente te dando uma mão ali? Levando em consideração só que a gente não tem tempo, né? É. Acho que isso é uma coisa que a gente Mas já mesmo tem que tivesse, o que eu penso é assim, beleza, eu posso me dedicar 2 horas do meu dia, ler meia dúzia de livro, fazer 2 cursos e aprender. Ótimo. Eu vou entender o que está acontecendo, eu vou fazer sozinho? Putz, ainda assim eu não vou saber Mesmo tanto tendo quanto o tempo, cara sim, que sim. fez uma faculdade, que vive isso o tempo todo. Eu na sou roda muito de desse conversa sobre- pensamento também. Então, assim, beleza, eu vou aprender, eu tenho que aprender, entendeu? Até para saber trocar informação com o cara. Até Entendeu? pra você não Mas se ainda sentir assim, enganado, ainda digamos assim assim, eu me mas agora- sinto que eu vou precisar dele, entendeu? Como é que é Vamos essa lá, relação de defender confiança? sua Você que tá do classe outro lado agora aí aí. do muro, defenda a sua Total. classe. Quanto Total. você tá ganhando de comissão? É isso que a gente quer O saber. que tá entrando aí, né? Mas é legal essa relação do win-win aí que você falou, porque é engraçado que essa perda de confiança, digamos assim, só veio também à tona agora que as pessoas também têm mais informação. Antigamente, bem como você falou, era o pai com o gerente do banco, né? Pô, me ajuda aqui, fecha um seguro, põe na poupança, din-din, qualquer coisa aí do tipo, né? E a gente tem também uma classe de pessoas que hoje fala muito mais abertamente sobre isso. Então, sempre é importante quando você for buscar uma assessoria que você busque alguém de sua confiança. Isso é assim, é um fato. Às vezes você pode olhar... Hoje a gente tem muitos escritórios de assessoria, né? De diversas instituições diferentes. Primeiramente, eu acho muito legal, sim, você estudar um pouco. Você não precisa se aprofundar extremamente nisso. Mas é muito legal você estudar um pouco, sim, para você saber o que você está comprando. Eu acho que a gente não compraria, por exemplo, um computador se a gente não achasse que ele era bom ou não tivesse lido um review, alguma coisinha ali para saber que aquilo de fato é uma coisa boa. E acho que os investimentos também são assim. Você tem que saber pelo menos o que você está comprando. Você não precisa saber o destrinchamento do produto de um COI, por exemplo. Você não precisa saber olhar para ele e destrinchar ele inteirinho. Quem tem que fazer isso é o assessor. Afinal, ele vai estar ali recebendo o dinheiro para fazer isso para você. Porém, o assessor, para a gente não entrar nesse lance, ele ganha pelos produtos vendidos. Então, por isso que é muito legal você ter uma comunicação transparente. Tá, você quer me vender isso, você está ganhando, tal, blá, blá, blá. É um jogo bom para todo mundo? Pô, legal. Quero entrar nisso, quero correr esse risco. Mas é sempre importante que você tenha essa relação. Assim como você tinha com o gerente do banco também, quando você precisava de um dinheiro ali, financia a minha casa aí e tal, dá um jeito. Você tinha essa relação de confiança. Então você tem que ter isso com o assessor também, tá? É muito legal que você tenha uma instituição de credibilidade e realmente o assessor, você não paga para o assessor de fato ali do seu bolso, né? Digamos assim. Quem paga são as instituições para os escritórios de assessoria. Então, quando você vai para o escritório, você abre sua conta lá, você não vai tirar R$1.000 por mês e pagar para o cara. Não é assim que funciona. As instituições pagam o escritório e o escritório faz esse repasse para os assessores. Então, aí estou explicando, na verdade, o fluxograma ali do escritório, né? Mas é sempre bom você ter essa assessoria assim, porque vocês não têm tempo. Você tem que se dedicar ao que você é bom, né? Quais são as principais armadilhas aí? Então, você já viu muita coisa, Muita. né? Gente que ajudou muito, gente que ajudou menos. O que a gente tem que se preocupar mais? A gente nesse não vai contar sentido? pra ninguém o que você falar aqui, pode ficar É. tranquilo. Nada Desliga fica aí, gravado. desliga aí o Pode cortar agora, né? Não, eu já vi muita coisa. Porque... aí eu vou entrar de novo pro lance comportamental, porque, enfim, os bankers, por exemplo, são uma classe extremamente endividada nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles querem viver no mesmo nível do cliente. Querem ter o mesmo estilo de vida. E é uma pesquisa muito legal essa, porque eles veem os clientes investindo muito e tendo um padrão de vida muito alto, e os bankers querem ser iguais. Então, quando a gente está falando de uma classe de assessoria, a gente pode ver muitos assessores ali com um olho muito grande. Puta, esse cara está investindo R$1 milhão aqui, vou colocar um coin nele aí, que eu nem sei se vai dar certo. Pô, você sabe mesmo se esse coin vai dar certo? Não tem como saber porque é uma operação estruturada. Ah, mas pode dar certo, pode não dar, tem garantia, não tem. Então, é muito importante que você realmente destrinche com o seu assessor. Tá, mas me explica o que é então. Ah, não sei te explicar. Tenta. Fala sem medo, porque a gente já vê muita coisa e por isso que tem que ser de confiança. Você tem que olhar para os dois lados. Se você perder essa relação de confiança com o seu assessor ou com quem quer que seja que esteja lidando com o seu dinheiro,
Acabou, né? É uma relação de confiança. É a mesma coisa do médico. Por que eu vou passar em consulta com você e não vou passar com o fulano de tal? Porra, porque eu peguei confiança ali no Fábio, ele fez legal e eu confiei no trabalho dele. Eu acho que é a mesma relação que a gente tem que ter aí E eu pro posso dinheiro. perguntar pro meu assessor qual é a tua comissão nessa operação? Perguntar você pode, eu só não sei se ele vai responder. Você pega mal perguntar, Mas ou- pode perguntar. Cara, tem uma história, talvez eu conte ela errada aqui, porque eu escutei de orelhada, mas era uma história de mercado financeiro, assim, um assessor júnior foi passear na praia com os assessores sênior, e aí chegaram no Yacht Club e falaram, esse é o barco de tal assessor, esse é o barco de tal assessor. E aí o assessor júnior pergunta, tá, mas onde estão os barcos dos clientes, né? O cliente não fica rico na investidora, quem fica mesmo é o assessor. Enfim, uma história aqui que eu escutei, não sei se é verdade. Mas eu queria levar a entrevista agora para a pergunta que todo vascular quer saber, né? Vamos lá. Vamos lá. Como ficar milionário operando varize? E aí eu fiz aqui uma pesquisa rápida para a gente saber quanto que paga um código de cirurgia de varize no Brasil. E utilizei aqui como critério a CBHPM de 2016, que fala que uma varize deve ser remunerada para o cirurgião R$ 1.104,23. O código que eu estou usando aqui é o 3090-7136, bilateral, né? que é o bilateral, perfeito. E obviamente que existem negociações com as operadoras, com os hospitais, às vezes paga 2 vezes a tabela, uma vez a Tem a tabela. tabela 2020, que é um pouco melhor, mas a grande maioria tem uns que pagam a tabela, assim, 93. Paga a tabela defasada. O SUS paga outro valor, É né? difícil, É né? inacreditável, na verdade. E também tem o outro lado, da onde a gente tem reembolsos médicos, né, Fábio? Que o Fábio só trabalha com isso hoje em dia, coisa mais maravilhosa. É a cara dele. Consegue fazer 5 dígitos aí utilizando o mesmo código. Mas aí eu pedi pro Gui pra gente planejar aqui para os nossos ouvintes como se uma varize, um código de bilateralidade, pagasse R$ 1.500. E esse nosso colega vascular, ele operasse uma varize por semana e esse dinheiro entrasse nos 15%. Ou seja, ele tem R$ 6.000 para investir por mês. Tá? Esse é o investimento dele. Como ficar rico, milionário, vamos usar essa cifra, R$1 milhão, investindo R$ 6.000, que são 4 varizes. Legal, legal. Eu até peguei alguns cenários aqui, porque, mais uma vez, é muito variável para cada pessoa. Então, trazendo um cenário aí bem conservador, digamos assim, e a gente está falando de uma rentabilidade aí de 10% a 11% ao ano, é muito possível, se a pessoa investir os R$6.000 aí por mês, que em 8 anos, 7, 8 anos ali, ela vai conseguir estar milionário. Então a gente está falando dos juros compostos, mais uma vez. Parece muito tempo, só que a hora que você para pensar que todas as pessoas pagavam a previdência aí 30, 40 anos para você conseguir se aposentar lá na frente ainda, para receber ali um salário defasado, digamos assim, né? Que para você receber menos do que os R$6.000, você tem um tempo muito encurtado. Então, é muito possível que a pessoa, investindo conservadoramente, assim, R$6.000 por mês, que é bastante dinheiro, tá? Para pessoas que conseguem investir R$6.000, a gente está falando de uma pessoa acima da média. Bem acima da média mesmo. E aí eu tô falando da maioria da população. Então, é muito possível ali que em 8 anos a pessoa esteja milionária, digamos, usando a cifra de 1 milhão, que a gente pode pensar nisso também hoje em dia, porque a gente está com essa inflaçãozinha legal aí, bacana. Mas para o médico é muito legal que você sempre olhe a longo prazo. Pode ser que você adiante até esse processo muito rapidamente. Se a gente pegar as taxas que a gente está tendo hoje pré-fixadas aí. Pré-fixado, na verdade, é tudo que você sabe que você vai ganhar depois, tá? Você já sabe o quanto você vai ter ali no final, na hora de resgatar o dinheiro. Só para deixar, porque a gente tem produtos pós-fixados e pré-fixados. Pós seria que você não sabe, ele depende de taxas mistas que vão variando, como o IPCA, que é a inflação. E o pré, você já sabe quanto você vai ganhar ali na frente. Então, é muito possível que a pessoa consiga fazer isso em menos tempo do que os 8 anos e ficar milionário aí, que já seria bem Isso bacana. você falou né? do perfil conservador. Total. Então vamos pensar, não vou dizer atalhos, mas assim, eu tenho um perfil moderado, eu tenho um perfil mais agressivo. O que tem de risco e como que você conseguiria encurtar isso daí? Quais seriam as estratégias? Legal. A gente tem várias estratégias hoje, né? Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, a gente pode muito se aproveitar da taxa de juros alta.
Então, por que vieram tantos investimentos do exterior para o Brasil? Porque a taxa de juros aqui estava muito atrativa. Quando a gente tem uma taxa de juros alta, a gente tem produtos pagando muito mais. Isso eu estou falando de renda fixa, tá? Porém, a gente tinha uma oportunidade muito boa na Bolsa. Quando a gente tem os juros altos, normalmente a gente tem muita oportunidade na Bolsa. Por quê? Fica muito mais caro para as empresas tomarem crédito. A gente também fica muito mais caro para a gente tomar crédito no mercado. Porque os juros estão altos, esses juros têm que ser repassados para a gente de alguma maneira. Então, os bancos aumentam ali o financiamento, aumentam as taxas de juros e, de acordo com isso, vai variando. E você tem oportunidades aí para você fixar os seus ganhos nessa alta da taxa de juros. Os Estados Unidos agora eles estão começando a aumentar os juros lá fora e as pessoas estão começando a movimentar o dinheiro para lá. Por quê? Porque esse movimento nunca foi visto nos Estados Unidos nos últimos anos e décadas. A inflação está muito alta lá, que não acontece normalmente, e a gente teve esse movimento aqui no Brasil. Então, a gente estava com a inflação muito alta. Quando a inflação está alta, o governo tem que aumentar a taxa de juros para diminuir o movimento da economia. Então, a gente consome menos, a gente gasta menos e é mais caro para você tomar crédito. E aí, a gente tem oportunidades na Bolsa de Valores. A Bolsa essa semana subiu muito, só que foram por fatores políticos aí, digamos assim. E a gente viu muita gente ganhando dinheiro, por exemplo, agora. Que foi um período de tempo muito curto. Porém, é muito interessante que você tenha estratégias para que você possa melhorar isso. As ações são umas delas. Tem muita gente que ganha dinheiro com opções, por exemplo. Opção, só para explicar, né, o que são opções, seria nada mais do que você ter uma opção de compra ou de venda de um ativo. Então, você nada mais faz ali do que jogar contra ou a favor do mercado e de acordo com que os ativos vão ser voláteis. Então, você faz uma aposta mesmo, digamos assim, traduzindo, né, de que a ação pode subir, de que a ação pode descer e você ganha prêmios por isso. E as pessoas costumam rentabilizar em cima das ações que elas já têm. E são estratégias, digamos assim, né, de você aumentar, potencializar o seu dinheiro, mas... Sem arriscar muito, digamos assim, né? Você pode não arriscar muito fazendo uma opção. Muita gente... É uma coisa arriscada, é uma coisa mais, digamos assim, agressiva já, né? Já é um padrão mais agressivo, porém você consegue fazer coisas que não vão te prejudicar. Como se você apostar que uma ação vai subir durante um período. As opções, elas têm vencimento, né? Então, sempre vai ter uma data que a opção vence e, de acordo com a sua aposta, ali, você vai te pagar um prêmio. Então, porém, o máximo que pode acontecer, por exemplo, você fazendo uma... É que estou sendo muito técnico aqui, né? Mas você fazer uma call fora do dinheiro. O que seria isso? Você arriscar o dinheiro que você pode ganhar. Então, você vende uma classe de ativos ali, você vende 100 ações do Itaú, por exemplo, e você ganha o prêmio ainda por uma opção de venda daquilo. As suas ações foram de 28 para 29 e você apostou nisso também. Então, você vai ganhar do 28 ao 29 e ainda o prêmio do que você apostou dos 28 para os 29. Sendo bem simplista aqui, isso seria uma opção. Então, são estratégias, porém dá para você fazer milhares de outras estratégias aí, sendo conservador, que a gente pode falar de um produto, por exemplo, desse, sei lá, IPCA mais 5,60, que a gente tem vários aqui. Porra, é um produto muito bom para você se proteger da inflação e você chegar lá na frente e conseguir estar protegido e ainda ganhar uma rentabilidade. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais produtos do que o banco, por exemplo, que tinha antigamente, que era muito restrito, né? Ainda é restrito e por isso que eles estão perdendo muito espaço no mercado para as corretoras, para essas instituições novas aí. Então, 8 anos aí, Fábio, para ficar milionário operando varize. E eu não vi o sorriso no seu rosto, cara. Tava esperando mesmo. Você estava esperando. Ele tá pensando nos catéteres e nas Pix, na verdade. Ele ficou meio triste. Tá fazendo a Eu tenho transformação uma aqui outra para... pergunta. Beleza, o cara ganhou R$1 milhão, tá? Que é um patrimônio legal. Só que assim, a gente tem que investir na nossa carreira também, né? Perfeito. Então, para investir na carreira, beleza, eu tenho um consultório, então tem que ficar uma coisa mais sofisticada. Vou gastar, sei lá, R$500 mil para poder fazer ali a minha Flebo Suite, ou ter a estrutura que eu preciso para começar a cobrar mais de paciente, oferecer um tratamento mais sofisticado. O que é melhor, sabe? Botar no banco
investir na minha carreira? O quanto que você acha saudável eu não investir para investir numa coisa que potencialmente vou ganhar mais no futuro com o trabalho? Ó, eu vou voltar mais uma vez pro perfil aqui. Eu, por exemplo, em alguns momentos da minha vida arrisquei bastante para empreender. E vendi o carro, que era o meu pequeno luxo que eu tinha trabalhado pra caramba para conquistar. Era até um carro que eu gostava muito. Tinha acabado de realizar um sonho, digamos assim, né? Comprei um Audi. Aí no outro dia apareceu uma oportunidade, pô, vamos abrir um coworking. Vou tirar o dinheiro que eu tenho investido ou vou vender o carro? Ah, não. E se tiver que fazer os dois? Que foi o que aconteceu. Pô, beleza. Fui lá e fiz isso. Então é muito do perfil da pessoa. Porém, em muitos casos, você vai estar podendo investir também para aumentar o valor da sua hora. Como você falou aí, vou melhorar o ambiente, vou melhorar o meu consultório. Esse marketing médico que está muito na moda hoje em dia, digamos assim, pode ser que antigamente ele deve ter sido vendido de outra maneira. Só que hoje a gente vê isso muito explicitamente nas redes sociais, porque a gente... Por que aquele médico ali ele é tão bom quanto o outro, porém a consulta de um custa 1.000 e a do outro custa 2.000? Pô, foi só marketing que o cara fez ali, ou ele investiu em estrutura também, ele aprendeu como fazer o processo. Então eu acho que muitas vezes vale. E se você fizer a conta ali para empreender, né? Você está aumentando o valor da minha consulta aqui no mesmo montante que eu investi. Você consegue, às vezes, rentabilizar muito mais e conseguir ter muito mais poder de investimento depois, porque você acredita no seu negócio. E acho que a maioria dos grandes empresários aí que a gente tem no Brasil, que são bilionários, eles investem na própria empresa. E, às vezes, muito mais na própria empresa do que em ações, em investimentos, porque eles acreditam muito no seu negócio. E a gente tem muitas empresas que têm capital aberto na bolsa, que a gente pode investir e que o cara está arriscando por ele. Então, mais uma vez, eu volto para o perfil por causa disso. Porque às vezes pode ser que você tenha apetite suficiente para gastar o seu 1 milhão ali investindo no seu consultório, abrindo um negócio, qualquer coisa do tipo. Só que pode ser que isso te deixe também mentalmente muito consumido. E você tenha que voltar a ter estabilidade financeira para que você possa continuar isso. Deixa eu até inverter um pouco a ordem, porque tem muita gente que faz o contrário. Antes de ter o dinheiro, o cara, vou valorizar o meu ticket, que eu vou acelerar a captação desse dinheiro e depois eu pago essa dívida. Então tem muita gente assim, vou fazer minha Flevel Suite, vamos botar um valor aí, 500 mil, sei O lá. que é uma Flevel Suite? Na nossa área, Desculpa. digamos assim, é você ter uma estrutura no seu consultório que você consiga fazer um tratamento ambulatorial de varizes, então fugir do hospital. Legal. Então assim, eu estou tirando um terceiro, que seria assim, o hospital que vai tirar a parte dele, vou fazer isso tudo no meu consultório, vou valorizar o meu ticket, vou ganhar mais dinheiro com isso. Até que ponto eu vou investir em material, que são materiais caros, imagina uma torre de laser tal, que é uns 200, 300 mil, uma. Sim. Então, às vezes vai ser mais gente, às vezes vai ser sozinho, mas ponto é, tem muita gente que se endivida, às vezes para fazer isso, financia, enfim, apostando no sucesso, de que você vai valorizar o teu ticket. Até que ponto isso daí também não vai, enfim. É legal que você faça conta aí mesmo. Fazer conta, assim como você faz a conta ali, às vezes o brasileiro gosta muito de fazer isso, né? Saber qual parcela cabe no meu bolso. Ah, então é muito melhor eu financiar um imóvel do que... Porque eu vou pagar a mesma parcela que eu pagaria de aluguel, só que o imóvel é meu. Não, o imóvel não é seu. O imóvel é do banco. Então é muito legal que as pessoas olhem para isso realmente. Você saber o quanto você está correndo de risco, né? Ó, se eu vou aumentar o meu ticket aqui em 50%, porém o meu risco é 100%. Pô, já não fechou a conta. Então, acho que aí o lance é mesmo você fazer conta do quanto você está pegando aí de capital, né? A gente tem muito isso, e acho que entre médicos acontece muito isso, né? Você, de repente, poder fazer uma divisão entre equipe ali, equipe de cirurgia, né? Equipe de... E acho que dá para você fazer conta aí mesmo, de saber em quanto tempo você vai se pagar, que pode acontecer coisas aí no meio do caminho também, né? Então, acho que é fazer conta para saber se cabe no seu bolso mesmo. É difícil tomar esse risco que o Fábio está colocando, né? O cara que chega aí na marca de 1 milhão, ele hoje consegue rentabilizar 1% ao mês e aí ele tem 10 conto garantido. Ou ele põe isso aí numa empresa, talvez ele ganhe muito mais do que 10 mil, mas talvez ele quebre e perca 1 milhão dele. Então, apetite ao risco é difícil pra caramba, né? Depende da fase da vida também, né, Fábio? Como é que você está fazendo com o teu 1 milhão, Fábio? O que você está pensando em alocar ele aonde? Um milharal mesmo. Tô esperando acabar essa reunião aqui, aí eu vou... Falar com o Gui ali, né? A gente vai entrar em coisa boa. Gui, então, para nossa audiência aqui, obviamente que
entenderam a importância desse tema. Óbvio que muitos deles vão procurar aprender mais ainda sobre isso, né? Os que estão ganhando dinheiro e guardando vão investir melhor, e os que estão fazendo cálculo na base de plantão, a gente tem isso na medicina, né? A gente calcula tudo em plantão numa fase da vida. Ah, esse carro me custa tantos plantões, ou... Total. E depois vai trocando por cirurgia e a moeda de troca vai sendo essa. Talvez esses caras peguem o insight que você deu para nós aqui da importância de ter um patrimônio e tal. Quem eles devem procurar e onde eles devem procurar para poder começar a investir? Legal. Bom, pode me procurar. Deixa Brincadeira. o contato aqui para nós. Não, mas aí falando, pode me procurar realmente. A gente tem um escritório hoje que a gente atende muita gente. Nosso escritório está com mais de 3 bilhões de custódia hoje. E não vou fazer merchan aqui, mas procure uma assessoria onde você tenha confiança. Então, não só uma assessoria, mas procure lugares. Estou falando de assessoria porque é mais seguro. As pessoas gostam muito de ganhar dinheiro rápido e a gente está vendo muitos golpes por aí, diversas coisas. Então, procure uma assessoria de... Que diferença faz para o cliente procurar um escritório como o seu ou procurar um banco, tipo um BTG, um XP, sei lá, uma coisa... Então, o nosso escritório é um escritório XP. E dentro da XP, você tem diferentes tipos de assessoria, né? Então, de acordo com o montante que você investe, você vai ter um atendimento diferente. Os escritórios nada mais são do que uma maneira mais confortável de você ter um contato com... Mas o risco é maior? Não, é o mesmo. Porque o dinheiro não está com você. É o mesmo. O dinheiro está com a XP. Se você procurar XP ou o BTG, o dinheiro vai estar com um dos dois, por exemplo. Se você procurar o Santander, vai estar com o Santander. Então, o custodiante é sempre o master ali, digamos assim, né? A instituição. Tá. E o risco, na verdade, não é o risco, na verdade, é o serviço. Então, por isso que você procurar uma assessoria que te preste um serviço legal e que você tenha confiança ali no seu assessor, especialmente, né? Quem está te atendendo. Porque os escritórios hoje, eles têm todos os mesmos produtos. Sim. O que vai mudar é o serviço de atendimento mesmo para você. Gui, deixa uma mensagem final, então, para nossa audiência aqui sobre... Só uma outra coisa. Como é que é essa história de se aposentar com 35 anos aí no mercado? Tá na moda. Rapaz, A gente tá você- entrando no mercado e os caras estão aposentando, cara. A gente tá meio inconformado com essa situação. Depende da pessoa aí, né? Não, mas o mercado financeiro, ele te dá possibilidades de ganhos altos, digamos assim, né? Essas comissões que a gente está brincando aqui, que a gente está falando, pode ser que o cara faça muito dinheiro em pouco tempo. E aí, não só dependendo do mercado financeiro em si, né? Fazendo swing trade, fazendo qualquer coisa entre as ações ali ou qualquer coisa do tipo. Ele pode ganhar dinheiro realmente, assim como a pessoa, o corretor de imóveis pode ganhar muito dinheiro vendendo imóveis. Então, ele tem chances altas de ganhar aí dinheiro rápido. Mas tudo depende. Se der para aposentar aos 35 com 10 milhões, se couber no bolso, às vezes pode ser que o cara só sossegue com 20, com 30, com... 50. A gente tava se perguntando isso agora. O cara que fala que vai se aposentar, existe esse número? Não? Quanto que ele fala pra falar, não, ó, vou Porque aposentar. você falou 20, 30, é 20, é 30, 40, 50? Porque tem essa onda do É. Faria Lima Passivo, aqui de é. São Paulo e a gente fica olhando isso de fora e falando O cara que vai mundo esses correr. caras estão vivendo, né? Estamos Antes até do... tentando aqui. Mas Primeiro que médico não aposenta. vai que Mas com a tua Arthur, é ele Ering, falou assim, velho. eu acho Essa que é 10 Ering aí milhões, não... Eu acho Fala que não. não, 10 milhões. Eu chutei esse valor, porque falar... Porque 10 milhões, cara, beleza, 100 por mês. 100 por mês o cara gasta. É. Como é Tá que ele vai naquela comprar uma conta que você casa? falou. Como é que ele É vai... aquela o conta. cara gasta. Não, mas Exato. olha só, Não, tem um 100 número o cara cabalístico, ele não tá querendo falar pra nós. Ele vai falar. Ele vai falar. Os 10 são cabalísticos. 10 é cabalístico? Eu 10, sabia que era é. 10, Fábio. Quanto você acha que o Fábio falou? 30. A gente vive em realidades muito diferentes. Eu falei 50. Você falou 50. É que Eu falei normalmente 50. eles falam 20, porque aí essa é a conta. Os 100 eu gasto, os outros 100 eu invisto. Aí tudo bem, mas... Mas o cabalístico é o 10. É porque a pessoa se sente confortável pra ela fazer qualquer movimento É, claro que é confortável. nos 10, entendeu? Você se sentiria confortável com 100 mil pra fazer qualquer movimento? Bom, a minha mensagem é para os nossos ouvintes que estão entrando no mercado de trabalho e trabalhando no SUS, na periferia. Vocês estão com a gente tá nessa A gente fase. tá do seu lado. Não se iludam com os influenciadores digitais e as pirâmides de cripto, porque isso não Total. existe, né, Gui? Total. Deixa uma mensagem final aqui para nossa audiência, cara, e os teus contatos, por favor. Cara, bom, acho que a principal mensagem daqui é educação financeira é muito importante. Acho que uma das coisas mais importantes
para todas as pessoas mesmo. Eu acho que quando a gente está falando de educação financeira, a gente está falando de uma coisa muito séria, até porque tudo que vocês estão fazendo está permeando o dinheiro. E por isso que é tão importante que a gente quebre esse tabu em volta do dinheiro mesmo. Falar de dinheiro é legal, é bacana, contanto que isso não vire uma coisa que você se torne refém do seu dinheiro. Não. O dinheiro é para te trazer um conforto e não para você virar refém dele ou que o dinheiro vai te trazer felicidade, qualquer coisa do tipo. Então, busque educação financeira, busque pessoas boas, busque informações. Eu acho que hoje a gente tem uma facilidade muito grande perto do que a gente tinha ali atrás. E você consegue ter coisas gratuitas. Começa no gratuito ali, depois você pega um curso um pouco específico para isso. Tem cursos financeiros para a área médica hoje também. Eu acho que a gente está falando para muitos médicos aqui, né? Milhares. Então, acho que é legal a gente voltar sempre para isso. Se eduque financeiramente, porque isso só vai te ajudar na vida. E não deixe de investir também. Não fique ansioso para ficar milionário, porque o milionário varia de pessoa para pessoa. E às vezes pode ser que esse número nunca chegue. Se você ficar sempre correndo atrás do rabo, a sua régua sempre vai subindo. Então, acho que é basicamente isso. Para quem quiser conhecer mais, é ExplicaGui, o meu perfil, @ExplicaGui. Pode falar comigo lá também. E a gente está pronto aí para ajudar e fazer as pessoas entenderem mais, que é o que a gente tenta no dia a dia aí, né? Simplificar isso para ficar mais fácil. Teu trabalho é show de bola, a gente acompanha você no Instagram lá. Obrigado. Sigam todos o @ExplicaGui para aprender mais. E sigam também o Frêmito, podcast vascular, no YouTube e no... Sabia que tem gente que não segue a gente, cara? Os caras escutam a gente e não seguem. A gente fez a Como é métrica que é isso, essa Fábio? semana. Sim. É sacanagem, cara. Não, os caras... O número de acontece. listeners é muito diferente do número de followers. Tipo, o que tá acontecendo, Fábio? Eu acho que ele devia Acho ter que o vindo pessoal, preto. assim, a gente o ia dar um YouTube eu match, entendo né? que o pessoal não quer ver a nossa cara aqui. Acho que dá pode até pra ser. entender. Bom, sigam a gente, isso Mas no ajuda a Spotify? gente a continuar produzindo, é importante para nós, beleza? Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogat da Madrugada. Compartilha com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito e as suas imagens cirúrgicas lá no nosso perfil do Instagram, que a gente vai compartilhar vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.